Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E a CPMI golpista, engendrada pela oposição para tentar inverter de forma inacreditável a responsabilidade pelo 8 de janeiro e acusar Lula de ser o autor daquilo, avança graças à descoberta de que o general Gonçalves Dias, que pilotava o gabinete de segurança institucional totalmente bolsonarista que existia em 8 de janeiro, basicamente esse golpismo vai se voltar contra Bolsonaro por uma simples razão. Vai se poder esmiuçar mais a fundo quem é quem naquele processo. Não se pode deixar de notar que o STF acaba de formar maioria para processar, tornar réus os 100 primeiros bolsonaristas do 8 de janeiro. Então não há a menor possibilidade de que o 8 de janeiro seja jogado nas costas do governo, porque os autores do 8 de janeiro são bolsonaristas conhecidos, com relatos nas redes, e é por isso que o Reinaldo Azevedo escreve essa coluna dizendo: golpismo 2 quer depor Lula, mas encurtará o caminho de Bolsonaro para a cadeia. O Reinaldo Azevedo, ele lembra também, que é um texto muito longo dele, mas ele lembra também que o GSI de 8 de janeiro era o GSI de 8 de janeiro, era o mesmo que estava sob o comando de Augusto Heleno. Houve apenas uma troca de generais, não de servidores. Aqueles que circulavam com tanta desenvoltura entre os golpistas, até oferecendo uma aguinha, tinham uma memória de trabalho. Quem quer que tenha vazado a imagem buscava aquilo que conseguiu. A demissão de Gonçalves Dias é o de menos. Ele não era o alvo, apenas o inocente útil para tentar provar aquela tese que nascera ao fim do dia 8. O governo teria permitido que a violência praticada por seus próprios agentes prosperasse para incriminar os pobres bolsonaristas. Aqueles, vocês sabem, que apenas queriam, como é mesmo, a deposição do presidente eleito empossado legitimamente e a entronização do derrotado. Então, na verdade, o que essa gente está querendo é algo que não vai funcionar de maneira alguma por uma simples razão. Porque os bolsonaristas que cometeram aqueles atos estão presos. A CPI do golpe servirá para que o governo teste a sua força no Congresso. Porém, aqui, essa matéria de outro colunista, o Ricardo Noblat, diz o seguinte: pergunta que teima em ser feita: qual gabinete de segurança institucional da presidência foi omisso ou cumpre no caso do golpe de 8 de janeiro? O GSI do general Augusto Heleno, que apenas há uma semana deixara o cargo inconformado com a derrota de Bolsonaro. Então, na verdade, com essa decisão do STF ontem à noite de formar maioria para processar, tornar réus os primeiros 100 presos, indiciados do 8 de janeiro, é mais do que suficiente para mostrar na CPI quem foi que fez aquilo, não é? E também que todos os funcionários que estavam no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro e que ajudaram os golpistas foram todos escolhidos pelo general Heleno. Então agora o governo Lula quer a CPMI. A crise faz o governo desistir de retirar a assinatura de apoios à comissão.
O PT agora está defendendo a CPMI dos atos golpistas. O que os bolsonaristas não entenderam foi a razão, minha amiga, meu amigo, de o PT e o governo Lula não quererem a CPMI. Os bolsonaristas acham que isso se deve ao fato de que o governo não queria a CPMI porque temia alguma revelação ou temia que fosse usada pelos bolsonaristas para acusá-lo. Não é isso, porque os fatos são muito claros, há provas, os bolsonaristas estão todos identificados, os que cometeram aqueles crimes. Não há possibilidade de fazer nada contra o governo, mas vai atrapalhar. Vai atrapalhar, por exemplo, a discussão do arcabouço fiscal. Mas já que eles querem, o governo vai para cima. Por quê? Porque tem muita prova contra os bolsonaristas. E a demissão do Gonçalves Dias, o ministro do GSI, deu força a um movimento para extinguir o GSI e retirar militares do Planalto. O Lula quer uma nova estrutura de segurança institucional sem militares neste momento, porque na verdade é muito complicado, não se sabe quem é quem. General uma hora diz que está de um lado, depois diz que está do outro. Então realmente as Forças Armadas brasileiras foram fatalmente contaminadas pelo bolsonarismo. E o comando do Exército está defendendo aí, o comando do Exército está defendendo o ministro do GSI, flagrado ajudando golpistas. Há quem diga que ele não tinha o que fazer, há quem diga que ele estava fazendo jogo duplo, seja como for, é uma questão muito complicada que surgiu nesses últimos dias e, na verdade, esse vídeo divulgado pela CNN tocou fogo nessa questão e vai precipitar investigações ainda mais profundas, porque neste momento o que está sendo investigado a fundo é a participação dos golpistas presos. Isso vai pular de patamar e o Bolsonaro não vai gostar nada do resultado de tudo isso. E o Planalto prepara uma nova desbolsonarização no GSI após a demissão do ministro. O Planalto quer levantar quais militares ainda estão em sintonia com Bolsonaro. E o Bolsonaro acredita que Lula lhe deu um trunfo contra a inelegibilidade. Veja, o Bolsonaro vai tentar convencer o TSE de que Lula é o responsável pelo 8 de janeiro e não ele. E, na verdade, ele não tem muito o que fazer, porque o primeiro caso, o primeiro processo no TSE que deve torná-lo inelegível é aquele dos embaixadores. Então ele pode achar que vai conseguir inverter as coisas, vai conseguir confundir a cabeça dos ministros do TSE, mas na verdade a batata dele já assou e está mais do que queimada. E senadores já ameaçam atrasar a sabatina de indicado de Lula ao STF, uma bancada que se diz, uma parte do Senado que se diz de centro, quer tentar atrasar a indicação até outubro do novo ministro do STF, se o Lula escolher o Zanin. Resta combinar com o resto do Congresso, né, do Senado, são 81 senadores. E o Ministério Público avança na investigação da rachadinha de Carlos Bolsonaro no Rio. Após Bolsonaro deixar a presidência, o processo começou a andar. E ao analisar os dados da quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, o MP do Rio identificou linha de atuação que até então não estava no foco. Depois de um longo período imagina que a investigação da rachadinha do Carlos Bolsonaro começou em 2019 e até hoje não tinha andado. Voltou a andar quando Bolsonaro deixou o governo e já está se aproximando desse sujeito aí que está na berlinda. E Lula diz ter cogitado faltar a evento por mágoa com militares, mas decidiu ir. O fato é um só, minha amiga, meu amigo.
Essa questão militar no Brasil precisa ser resolvida. Não dá mais, os problemas são muitos e o Brasil gasta com as Forças Armadas mais do que gasta com o SUS. O peso, o custo dessas Forças Armadas para não fazer nada, porque militar não tem o que fazer no Brasil, não tem guerra, as fronteiras eles não fiscalizam as fronteiras brasileiras estão abertas e os militares ficam em regiões nobres das grandes cidades, você não tem um trabalho dos militares onde eles pelo menos poderiam ser úteis, que seria cercando o Brasil para impedir que as nossas fronteiras fossem violadas. Isso eles não fazem. Aqui, eu que vos falo, aqui tem um quartel aqui pertinho de mim, um grande quartel, numa região, não é, algo nobre de São Paulo, perto de shopping, perto da Avenida Paulista. Para que precisa de um quartel gigante numa região como essa? Ninguém sabe, só se sabe que militar no Brasil hoje não serve para nada. E o Ministério da Saúde incinerou quase 40 milhões de doses de vacinas nos últimos 4 anos. 170 milhões de reais foram jogados fora. Bolsonaro deixou que essas vacinas todas fossem perdidas, essa fortuna. E a vantagem bolsonarista nas redes é que vai se tornar um problema na CPMI. Segundo essa matéria do jornal Valor, a vantagem bolsonarista nas redes desafiará o governo na CPMI. O fato é um só: a direita e sobretudo a extrema direita são muito fortes na internet e a esquerda, desde a vitória na eleição do ano passado, vem se recolhendo, vem encolhendo nas redes, e hoje as redes sociais, a internet estão tomadas pela extrema direita e a esquerda quase sumiu. É preciso acordar a esquerda, porque desse jeito vai ficar difícil disputar a narrativa com a direita num momento muito complicado em que há uma ofensiva contra o governo Lula. E se você é de esquerda, apoia a restauração da democracia no Brasil, trate de tirar os seus companheiros da cama, da poltrona, do sofá, porque a coisa vai esquentar nesse país. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.